Nós vamos conversar com o doutor Fabrício Mota, ele é médico infectopediatra, membro da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, e a pauta de hoje é a vacinação de crianças contra a Covid. Nesta segunda, São Paulo, Rio, Curitiba e outras 7 capitais devem começar a vacinar as crianças contra a Covid. Doutor Fabrício, bom dia, prazer tê-lo na nossa programação. Bom dia, o prazer é o meu. Doutor, começo lhe perguntando sobre o temor de muitos pais da nossa audiência, imagino que isso se replique para outras realidades, o temor de vacinar as crianças de 5 a 11 anos, com a justificativa de que a vacina não foi amplamente testada. O que a gente já pode falar sobre isso para tranquilizar e, quem sabe, até motivar os pais a procurarem pela vacina? A gente pode ir começando desfazendo essa informação de que ela não foi testada, né? Todo medicamento, ou vacina ou medicamento, ele passa por várias fases de estudo e quando ele chega na fase 3, é o momento em que ele faz a ampla aplicação em um número suficiente para a gente controlar eficácia e segurança. E essa vacina já passou por esse estudo de fase 3 e nós estamos além, né? Nós já estamos com os Estados Unidos com mais de 8 milhões de doses aplicadas e um controle rígido de efeitos adversos que ocorreram nesses 2, 3 meses de vacinação dos Estados Unidos, com poucos efeitos adversos graves, praticamente nenhum relatado, e a maioria dos efeitos são aqueles efeitos que a gente já está familiarizado com as vacinas que a gente já faz nas crianças. Bom, doutor, é possível afirmar que a vacina ministrada para crianças, para uso pediátrico, é segura? É 100% segura? Nenhum medicamento é 100% seguro, né? Existe sempre aquele risco individual, por exemplo, a gente vai tomar um remédio para febre e faz uma reação alérgica grave, né? Então isso pode acontecer individualmente, mas o risco desse evento que se chama anafilaxia, que é aquela alergia que chega a fechar a garganta, esse é um evento extremamente raro. Então, assim, ele tem uma segurança muito importante, né? A gente não foram relatados nenhum evento grave nos Estados Unidos, né? Os eventos mais intensos que eles relatam, por exemplo, 2% tiveram eventos mais intensos, que são febre, náuseas, vômitos, né? Esses foram os eventos mais graves reportados. Sempre existe aquele receio da miocardite, né, relacionado à vacinação, né? Ocorreu muito nos adolescentes a miocardite, mas a gente tem que lembrar que o risco de miocardite ele é muito mais prevalente na doença. Então, tem um estudo que foi publicado recentemente que acompanhou os adolescentes, onde ocorre mais miocardite pós-vacinal, em que eles tiveram muito mais miocardite pós-doença. 40 casos para cada milhão de criança doente, contra 1 a 6 casos após a primeira dose da vacina. Então, a vacina causa menos miocardite do que a doença coronavírus. Doutor, até para que o nosso ouvinte entenda, o que é miocardite? A miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco, né? E que isso é muito comum nas doenças virais em pediatria, né? Não só a Covid causa miocardite, mas o vírus da influenza, os enterovírus também causam essa inflamação. E os casos que foram relatados das vacinas, né, eles foram casos leves, diferente dos casos que a gente vê na doença da Covid-19. Inclusive, a gente tem que sempre lembrar que o objetivo da vacinação não é só diminuir mortalidade, né? Porque a gente, com o boom da pandemia, nos adultos, todos esses óbitos que ocorreram, se trabalhou muito a mortalidade, mas nas crianças não é só esse o único benefício, né? É diminuir mortes, que a gente tem mortes, né, relacionadas à Covid nos menores de 18 anos, é diminuir as complicações, né, o Covid longa, que a gente fala, que é aquela pessoa que fica com 1, 2, 3 meses pós-doença, já a infecção resolvida, mas mantém sintomas de prostração, às vezes até febre prolongada, cansaço, né, dores no corpo, dores nas articulações. Previne em crianças a síndrome inflamatória multissistêmica, que os pais com certeza já ouviram falar, que é aquela inflamação pós-doença da Covid-19, que é uma inflamação gravíssima, que afeta vários órgãos, que já levou à morte várias crianças, né, nos Estados Unidos, quase mais de 100 óbitos causados por essa síndrome inflamatória. Então, a vacinação protege isso também, não simplesmente a morte. Doutor, existe alguma criança que não possa tomar a vacina, alguma condição de que essa criança não deve ser vacinada?
No momento não existe nenhuma contraindicação absoluta, né? Se recomenda, né, o CDC americano, ele recomenda que essas crianças que tiveram síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid, eles só realizem a vacinação depois de 90 dias da doença, né? Então, bem controlada a doença, o músculo cardíaco que é afetado na síndrome inflamatória está tudo resolvido, ele está autorizado a receber. E a contraindicação que se recomenda também é pós-doença, né? Quem teve Covid recentemente tem que esperar 30 dias para realizar a vacinação. Ainda antes de liberar aqui para o colega Luiz fazer a próxima pergunta, então uma criança que teve Covid recente, e não teve complicações, precisa esperar 30 dias e se vacinar. Essa fala de que a criança que teve a doença talvez esteja imune, não se aplica. Não se aplica porque a gente sabe que os anticorpos da doença eles não são suficientes, né, para proteger. Isso a gente já tem em outras doenças também, né? A coqueluche é um exemplo, né, em que a doença não cria anticorpos suficientes para proteção e a gente tem que realizar a vacinação mesmo quem teve coqueluche. Doutor, por que é preciso respeitar aquele período de 20 minutos após a vacinação da criança? Então, essa é uma recomendação para se evitar essa anafilaxia, né, que é aquela reação alérgica grave que ela é imediata, né? Ela ocorre nos primeiros 20 minutos pós aplicação tanto da vacina quanto de qualquer outro medicamento que a pessoa nunca recebeu. Isso pode acontecer, por exemplo, tomar um antibiótico, a pessoa toma a primeira dose, faz um bezetacil, por exemplo, e às vezes 20 minutos depois ocorre uma reação gravíssima com falta de ar. Mas essa reação é extremamente rara, então esses 20 minutos é suficiente para qualquer reação mais grave, ela está ali perto do local do atendimento, ali onde já pode fazer, se faz, por exemplo, muitas vezes uma adrenalina, uma injeçãozinha, e já reverte isso rapidamente. Doutor, a gente sabe que a vacinação em boa parte das cidades do país, dentro da faixa etária de 5 a 11 anos, vai começar com crianças que estão no grupo de risco, que tem alguma doença associada. E tudo bem, doutor, esse é o procedimento adequado. Os estudos mostraram que algumas comorbidades, né, algumas doenças prévias aumentam bastante o risco, tanto nas crianças quanto nos adultos, né, como também foi feito nos adultos, que os pacientes com comorbidades iniciaram primeiramente a vacinação. Então, obesidade, doenças respiratórias crônicas, né, como a asma, crianças com problemas cardiológicos, doenças neurológicas, essas precisam receber prioritariamente porque elas têm um risco maior, né, bem comprovado já nos estudos. Bom, doutor, agradecemos demais a sua participação. Lhe desejamos uma excelente semana e um excelente trabalho. Muito obrigado. Igualmente, um abraço para vocês. Um abraço. Doutor Fabrício Mota, médico infectopediatra, membro da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, trazendo esclarecimentos a respeito, Aline, desse assunto controverso que vem gerando bastante polêmica. Por os adultos já gerou polêmica, tu imagina então para as crianças agora, né? Que a vacinação contra a Covid-19, que já está ganhando corpo aqui no país, com agendas já definidas em diversos estados. Me parece que São Paulo começa a vacinar hoje, né? E sempre se gera aquela expectativa, né? É seguro, não é seguro? Vou ou não vou vacinar meu filho? A própria Sociedade Brasileira de Medicina tem correntes, né, que defendem a vacinação, outros defendem que a criança não deva se vacinar, enfim. E a gente fica nessa sem saber o que fazer, e o nosso papel é justamente esse, trazer os esclarecimentos, né, para que o ouvinte possa formar a sua opinião. E eu imagino que o ouvinte também tem essa sensação, como é bom, né? Como é bom a gente ouvir um especialista da área, o doutor Fabrício é infectopediatra, dizendo que a vacina é segura, dizendo que ela já foi testada, explicando algumas dúvidas que os pais têm, né? E como tu disse, Luiz, como tu disseste, é o nosso papel trazer esta informação. Me dá uma sensação de segurança, né? Quando um profissional da área fala sobre. Olha só, você falava de São Paulo, 10 capitais brasileiras devem começar a vacinar crianças de 5 a 11 anos nesta segunda. Então, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, Goiânia, Manaus, Belém, Rio Branco, Amapá, Porto Velho, Cuiabá e Teresina tem início da
do pré-cadastro nesta segunda-feira. Para a vacinação da criança, em muitas localidades, vai haver um agendamento. Porque a gente sabe, né, Luiz, você que tem criança, vacinar criança é um pouquinho diferente do que vacinar adulto, né? O drive-thru e o bracinho pro lado, assim, não vai funcionar nessa maneira. A organização é um pouco diferente, em ordem decrescente de idade, ou seja, das crianças mais velhas para as crianças mais novas, com prioridade para quem tem comorbidade, como disse o médico entrevistado agora há pouco, ou deficiência permanente para crianças quilombolas e indígenas. Normalmente, esta será a escala, sem necessidade de autorização por escrito, desde que o pai, a mãe ou o responsável, obviamente, acompanhe a criança no momento de vacinação, que é a regra que já vale da caderneta de vacinação. Com um intervalo de 8 semanas, um prazo maior do que o previsto na bula, de 3 semanas, com um intervalo de 8 semanas, um prazo maior, explicando para o nosso ouvinte, do que é previsto na bula, que é de 3 semanas entre uma dose e outra. A recomendação é buscar aí na sua cidade, na sua localidade, qual é o roteiro, né? Qual que vai ser o esquema vacinal, por onde começa, onde que vai ser, de que formato, para não perder o time, né? Com a hora que começa a vacinação, você já está sabendo. E tão logo nós tenhamos esse cronograma